Fala, cartoleiros e cartoleiras! Sejam muito bem-vindos aqui no canal HJP Cartola FC. No vídeo de hoje vamos montar os nossos times de pontuação e valorização. Vamos fazer a atualização desses times para a rodada 33 do Cartola FC. Vamos analisar as melhores opções de jogadores, tanto para pontuação como para valorização. Tudo estudado estatisticamente e analisado aí as situações de cada jogo na rodada que começa aí hoje às 4 horas da tarde. Fique ligado, pois nessas dicas temos opções aí para você que quer ousar no seu time, que precisa tirar diferença aí em suas ligas, está um pouco para trás, ou até mesmo opções muito válidas para manter-se lá na liderança. São excelentes dicas, todas estudadas com números e estatísticas. Vamos lá para a revisão, fique comigo até o final. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe o vídeo com seus amigos, pois vai ajudar muito o canal a crescer. Me siga também lá no Instagram, o link do meu perfil está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá a gente posta as atualizações dos nossos times de pontuação, valorização e as dicas da rodada até o fechamento aí do mercado. Vamos lá para as análises, pessoal. Esse é o time que fizemos no último vídeo postado aí durante a semana. Esse é o time nosso de pontuação. Ele está dessa forma aqui, com o Hugo no gol, Guilherme Arana na lateral com o Pikachu, na zaga com o Thiago e Nino, no meio com o Ioran, Vina e Arrascaeta, e no ataque com Savarino, Yuri, Alberto aí de capitão e Luciano, nosso técnico aí, Sampaoli. Esse time vai ter algumas alterações, pessoal, mas vamos vendê-lo aqui para revisar aí todo o time e rapidamente passar pelas dicas top 5 aí, tá? Começando aqui pelo gol. O gol, pessoal, nós temos aqui a primeira opção aí da rodada seria aqui o Hugo Souza mesmo do Flamengo, tem um potencial tanto de SG como defesa difícil, tá muito bom para a rodada. O Wilson, o goleiro Wilson, ele entra aí para análise, né? Ele vai ser o nosso goleiro aí, diante do potencial que o Coritiba tem agora, após aí a notícia de que o Grêmio vai com o time reserva, né? O Wilson tem o potencial aí tanto de SG agora, aumentou o potencial dele, como né, de defesa difícil. E também um diferencial que o Wilson, nesse jogo aqui do Grêmio e Coritiba, é o melhor jogo aí na análise aí da arbitragem, né? É o jogo que tem aí média de 1.2 pênaltis marcado por jogo, né? O juiz que vai apitar aí esse jogo, né? Que seria aí o juiz Vinícius Gonçalves de Araújo, né? Média de 1.2 pênaltis por jogo. E o batedor do Grêmio seria Diego Souza, né? Mas ele vai acabar indo, não vai para o jogo. E o Wilson, nós temos aí a opção de bater pênalti para o lado aí do Coritiba, considerando aí que Sabino e Robson não vai para o jogo, tá? Então tem esse potencial, por isso o Wilson entra aí no nosso time. Próxima indicação aí para o gol seria Santos, também está uma boa oportunidade aí para defesa difícil. Lembrando, não confie em SG nesse jogo, o jogo está muito favorável aí para o Ceará, é mais pensando em defesa difícil. Everson aí do Atlético Mineiro, potencial tanto para valorizar como para SG, está muito bom para SG contra o Fortaleza, o Atlético é franco favorito diante do Fortaleza. E Marcelo Lomba seria a última indicação, um pouco mais ousada essa indicação, considerando aí que o Marcelo pode ter a possibilidade de SG e defesa difícil, pois o Bragantino é um time que finaliza bastante, tá? Então essas são as dicas aí do goleiro, pessoal. Vamos aqui para as laterais, tá? As laterais, primeira opção aqui é o Calegari. O Calegari tem um potencial bom nesse jogo. Pode aí sobrar até mesmo uma assistência para ele, né? O Goiás é um time que cede muito aí assistência e gol nos últimos 5 jogos, né? Tomou vários gols com diversas assistências, então é interessante aí o Calegari pensando nisso. Até mesmo em desarme também, tá? Guilherme Arana vai ser o nosso primeiro aí lateral, né? O Keno não vai para o jogo, né? Tá contundido. Então existe sim a possibilidade do Guilherme Arana avançar mais aí na tática de jogo do Sampaoli, tá? Então pode ser que sobre aí
uma assistência ou até mesmo gol para o Guilherme, tá? Vai estar jogando muito próximo lá da área. Reinaldo é uma opção mais ousada para quem está pensando em pênalti, né? O time do São Paulo está decaindo muito aí o rendimento, então é mais pensando em pênalti para quem for com o Reinaldo, não considero uma boa indicação, tá? Felipe Luiz, pensando aí em SG e a oportunidade também até de assistência, porque o time do Sport é um time que cede muito aí, né? Dá brecha aí para os laterais entrarem, avançando, então Felipe Luiz também é uma boa. Iago Pikachu, ele tá aqui de lateral no Cartola, mas o novo esquema tático do Luxemburgo, ele joga aí como atacante, né, como ponta. Então o Iago Pikachu é uma excelente opção para quem quer se diferenciar aí. Poucos cartoleiros estão vendo, né, o potencial do Vasco. Existe um tremendo potencial aí do Vasco diante do Bahia. O Bahia vem surpreendendo, mandando gol, mas o Bahia, por outro lado, ele tem aí a sua cabeça de áreas, laterais, dá muito espaço aí, tanto para pontas como atacantes, tá? Então é uma ótima opção aí para o Iago Pikachu, e considerando isso, né, visando o gol, ele vai estar aí no nosso time. Bom, pessoal, e a última indicação para as laterais que eu entendo seria o Bruno Pacheco, tá? Bruno Pacheco do Ceará é uma boa, sendo que, considerando que o CAP tem cedido aí muitos desarmes aí para os laterais adversários, tá? Então é uma boa aí para o Bruno Pacheco, e considerando também a chance de SG aí para o Ceará jogando em casa, tá? É uma excelente opção também, pessoal. Para as opções aí, dicas de laterais são essas que eu entendo as de maior potencial. Na zaga nós temos aqui o David Braz, né? A indicação no vídeo passado estava aí para o Rodrigues, mas como o David passou a ser provável, é uma boa. É uma aposta um pouco mais ousada, porque esse time misto aí do Grêmio pode ter dificuldades diante aí do Coritiba, tá? Mas o David é um zagueiro que é um pouco mais ofensivo, né? Pode até sobrar um gol aí para ele, tá? Ele finaliza bastante. Então é uma opção válida. Próxima opção aqui, o Júnior Alonso, tá entre os mais escalados aí do Atlético Mineiro. Pode aí, tem seu potencial ofensivo, assim como o Hever, né? Então, para quem está visando num gol aí de zagueiro, pode ser Júnior Alonso ou Hever, mas eu deixo indicado aqui o Júnior Alonso. E tem o potencial também aí de SG, tá bom? Nino, zagueiro do Fluminense. O Fluminense tem sim um potencial de SG, um pouco mais cauteloso para ir com o Fluminense, né, pessoal? Evitar dobras, né? Tem muita gente que está indo de Calegari e outros aí de Nino, mas o Nino eu entendo que ele tem um potencial ofensivo e é um zagueiro que desarma bastante também, tá? E o Goiás ele está cedendo bastante, né, desarmes, porque ele está indo muito para frente, ele está indo desesperadamente para o ataque, pensando em gol, né? Então pode ser uma boa aí para o Nino, ele vai estar aqui no nosso time. Eu estou apostando no Nino como diferencial aí para tirar pontos, tá, pessoal? Thiago também é uma outra boa opção, é um zagueiro bastante ofensivo, pode sobrar até um gol aí, né, para o Thiago, principalmente aí de cabeça, tá? É um jogador muito limpo, né, comete poucas faltas, já tem 43 desarmes, então é uma boa o Thiago aí, tá? Ele vai estar no nosso time também. Pessoal, e seria essa as principais aí indicações, né? Um outro zagueiro aqui que eu indicaria para vocês, mas está ainda como dúvida, tem que ficar atento aí até o fechamento do mercado, é o Pereira. Pereira aí do Atlético Goianiense, ele está jogando ali como ponta, né? Ele está como zagueiro, mas ele é praticamente aí um atacante, e o São Paulo tem cedido muito aí para esses jogadores, né? Então o Pereira é uma boa opção também para a rodada, se ficar como provável aí pro jogo aí de hoje, tá bom? Então essas seriam aí as opções, pessoal, aí as principais dicas para zaga. Meio de campo, pessoal, nós temos excelentes opções, tá? A maior parte dos cartoleiros vai estar indo com esse trio aqui, Vina, Arrascaeta e Yoran. Porém, tem muitos cartoleiros que precisam tirar diferenças aí em suas ligas, né? Então eu entendo que tem diversas opções excelentes aí. Primeiro delas, vamos lá para as dicas. O Vina participa muito das jogadas de bola aí do time do Ceará, tá? Porém, ele não está sendo muito a referência lá no ataque. Apesar dele ter assistência, ter gol, né? Ele tem não a presença
confirmada lá na cabeça de área de frente com gol. Então é uma opção sim, está entre os mais escalados o Vina, tá? Uma excelente dica. Arrascaeta também é uma outra excelente opção, ainda mais considerando essa recuperação do Flamengo diante do Grêmio, e o Flamengo está disputando diretamente com o Inter aí o campeonato brasileiro, né, para ser campeão. Então o Flamengo tem que ganhar de todas as formas aí do esporte para manter-se competitivo. Então a Arrascaeta é outra excelente opção. Yoran, esse jogo aí do Galo com Fortaleza, o Fortaleza cede muito aí para meias, né? Tá muito conturbada aquela defesa ali do Fortaleza, e vai ser uma oportunidade para o Yoran ou até mesmo o Natan ali pelo meio para fazer gol e assistência, né? O Yoran, ele entra muito ali na cabeça de área. O Yoran também é o cobrador oficial aí de pênaltis. Apesar de que o último pênalti no último jogo, né, seria cobrado pelo Vargas, é que o VAR acabou anulando aí esse pênalti. Mas eu fico aqui com o Yoran no nosso time, esse potencial, considerando o potencial ofensivo do Galo jogando em casa diante de um adversário que está um pouco atrapalhado ali na sua linha de defesa, tá? Próxima indicação aqui, pessoal, para meias com excelente potencial é aqui o Benítez, tá? O Benítez, poucos cartoleiros estão vendo ele. O Bahia é um time que cede muito para meias, cede muito gols para meias, então fiquem atentos com o Benítez, ele pode ser o diferencial aí do seu time na liga, tá? Ele vai estar aqui no nosso time também, o Benítez. Eu estou apostando que vai sair excelentes pontos aí pro Benítez, né? Uma oportunidade boa aí para gol ou assistência, tá bom? Poucos cartoleiros estão de olho nele. O Lima, também do Ceará, né? O Lima é aquele meia que está jogando como atacante, ele está como referência lá na cabeça de área, junto aí com o Léo Chu, né? Então são excelentes oportunidades nessa rodada, né? Pode se dar muito bem aí diante do CAP. Então, assim, seria até interessante uma dobra válida, né, entre Vina e Lima, né? Para quem quer se diferenciar mesmo, precisa arriscar, seria uma dobra muito interessante. Ou para quem quer também tirar a diferença, é trocar o Lima aí com o Vina, né? Então eu vou estar indo aqui com o Lima também nesse time, um time com um meio de campo um pouco mais ousado aí, buscar a diferença aí entre os cartoleiros, tá bom? Então seriam essas as principais dicas que eu entendo no meio de campo, pessoal, top 5 aí. No ataque, Claudinho, pessoal, tem muitos cartoleiros indo com ele, mas cuidado, tá? Já venho falando isso nos outros vídeos. O Claudinho vai enfrentar, ele tem uma facilidade tremenda de gol, é referência ali no Bragantino, né? As jogadas vai sempre por ele, apesar de ele estar jogando como meio, né? Mas ele vai enfrentar uma das melhores defesas do campeonato, que é o Inter, tá? Então ele pode ter essa dificuldade, tá bom? Nos próximos jogos aí do Bragantino, não vai pegar umas defesas sólidas, assim como o Inter. Então, existe um potencial do Claudinho até o final do campeonato fazer uma excelente média. Mas para esse jogo, eu não estou indicando ele, tá bom? É uma boa, porém não está entre as melhores. Próxima indicação aqui seria o Luciano. Eu entendo que o Luciano tem um potencial muito bom, apesar de o São Paulo não estar na melhor fase dele, mas o Luciano é referência, ele que está com garra nesse time do São Paulo ali no ataque, tá? Então, considerando que o Atlético Goianiense também tem uma defesa muito aberta, né? Tem cedido muita finalização e tá sem o seu principal jogador de defesa ali, que é o Jean, né? Por questões contratuais, que ele pertence ao São Paulo, vai sobrar uma excelente oportunidade para o São Paulo fazer gol. Como o Luciano é referência, considera ele uma boa para a rodada, ele vai estar aqui no nosso time. Segundo atacante que vai estar no nosso time aqui é o Yuri Alberto. Eu entendo que é um potencial para fazer gol em cima aí do Bragantino. O Bragantino vem de um excelente resultado aí nos últimos 5 jogos, né? 3 vitórias, 2 empates, porém é um time que oscila muito na defesa, vem tomando aí seus gols. O Inter precisa garantir a vitória em cima do Bragantino para continuar ali na liderança e ser competitivo para conquistar aí o Campeonato Brasileiro. Yuri está sendo um dos principais atacantes ali desse time do Abel, né? Então é a grande potencial aí para gol na rodada, e ele está desvalorizado também, pessoal. Para quem quer se diferenciar e ousar, mais uma vez, o Cano é uma boa opção, pode ser uma boa opção diante do Bahia aí, tá? Assim como o Benítez, porém atentos que ele está um pouco valorizado.
Próxima indicação e com potencial muito bom aqui, vai estar no nosso time também, é o Gabigol. O Gabigol, ele se renovou, né? Ele se apresentou um novo jogador. Jogo contra aí, no meio de semana contra o Grêmio, foi um dos melhores jogos aí do Gabigol, com gol e assistência, depois do retorno dele aí de lesão, tá? Então, é uma excelente opção e o Flamengo precisa ganhar, né, do Sport aí para manter-se competitivo ao Campeonato Brasileiro. Então, o Gabigol, acredito que ele vá muito bem nessa rodada e os números mostram isso, tá? Bruno Henrique, uma aposta um pouco mais ousada, tá? Vargas, também uma aposta válida ali no ataque, né? No ataque aí do Atlético Mineiro, tá? Um dos homens de referência. Léo Chu, como eu disse a vocês, assim como Lima, pode se diferenciar aí diante do Atlético Paranaense. Gilberto, tem muita gente apostando no Gilberto também, né? Ele tem feito gols em todos os jogos que tem jogado aí contra o Vasco, tá? E o Savarino. O Savarino seria a última dica nossa aqui, oficial do top 5, né? Eu entendo que ele vai ser uma das referências, assim como o Vargas, nesse jogo do Atlético Mineiro contra o Fortaleza, e pode sim sobrar gol aí para o Savarino. Ele pode ir muito bem, tá, pessoal? Por isso que ele entrou aqui no top 5 das indicações. Última indicação, pessoal, poderia destacar para vocês aqui o Luca. Poucos cartoleiros estão enxergando aqui o Luca também. Pode ser o seu diferencial. Ele seria o atacante desse time nosso aqui do canal. Porém, como eu optei em tirar o Arrascaeta, eu entendi que não poderia faltar alguém ali de potencial de gol do Flamengo nesse time aqui do canal. Por isso eu fui de Gabigol e acabei tirando aí o Lucas, tá? O Luca. Então o Luca, ele pode sim ser um potencial ali de gol contra o Goiás. O Goiás vem tomando muito gol, pessoal, nesses últimos 5 jogos, tá? Ele tá indo desesperadamente para tentar fazer gol, o Goiás, e deixa a defesa muito aberta, mais aberta ainda do que já era, né? Que a gente já era sábio aí dos cartoleiros. Então pode ser o seu diferencial na rodada, tá, cartoleiro? Você que precisa tirar seus pontos aí nas suas ligas, tá bom? Tirar a diferença. Pessoal, então essas são as principais dicas de atacantes, tá? E vamos aqui pros técnicos, né? Técnicos eu destaco aqui o técnico mais escalado, o Sampaoli, é o time que tem maior potencial aí de vitória e mais de 2 gols aí, esse é o time do Galo. Então eu vou aqui de Sampaoli. Podemos destacar aqui, para quem quer se diferenciar, o próprio Abel Braga também é uma boa para a rodada diante do Bragantino, tá? O Guto Ferreira também é uma boa, o Ceará é favorito aí diante do Atlético Paranaense, tá? E aqui o Marcão pode ser uma boa também, mas atentos que o Fluminense pode tomar gol aí do Goiás. O Goiás vem fazendo gol direto. E Rogério Ceni como dica final aí, pessoal, que o Flamengo tem um potencial e precisa da vitória. Ele tem o potencial de vitória e precisa dessa vitória. Então o Rogério Ceni pode ir muito bem na rodada, tá? Sendo assim, a gente encerra o nosso time. Para capitão, pessoal, nesse time, eu destaco aqui o Yoran, pode ser um bom capitão como meia, tá? O Luciano também pode ser. Gabigol também é um dos capitães mais escalados da rodada. E o Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai estar aqui como capitão desse time nosso, tá? Entendo que ele tem o potencial de ir muito bem aí na rodada, né? Internacional, Flamengo pode ir muito bem aí nos jogos que disputam. O Luciano mais apostando aí pela ofensividade desse jogador e da estatística aí do Atlético Goianiense, tá tendo aí, permitindo bastante finalizações, tá? Assim a gente finaliza o nosso time de pontuação, pessoal, no esquema tático 4-3-3, com Wilson no gol, laterais com Guilherme Arana e Iago Pikachu, zaga com Nino e Thiago, meio de campo com Yoran, Benítez e Lima, no ataque com Luciano, Yuri Alberto como capitão e Gabriel, e técnico Jorge Sampaoli. Um time um pouco diferenciado aí dos demais cartoleiros, tá, pessoal? Um time para tentar tirar aí alguns pontos nas ligas, tá? E esse time não ficou muito caro, custou apenas 119 cartoletas, tá joia? Bora lá então para a revisão do nosso time de valorização.
Pessoal, esse é o nosso time de valorização aí para a rodada 33, tá? A gente estava aqui de Everson no gol, laterais com Isla e Moisés, na zaga com Rodrigues, Júnior Alonso, meio de campo com Everton Ribeiro, Ioran e Patrick, no ataque com Gabigol de capitão, Bruno Henrique e Vargas, técnico Guto Ferreira, tá? Pessoal, nesse time nós vamos fazer aí duas alterações, tá? Uma seria aí no técnico, tá? E outra aí no ataque, tirando aí o Gabigol, tá? Na posição de técnico, quem entraria no lugar aí, né, do Guto Ferreira, entra aqui o Gustavo Morinigo, do Coritiba. Por quê, pessoal? O Coritiba passou a ter uma chance muito boa para SG aí nessa rodada diante do Grêmio, porque o Grêmio ele vai aí com o seu time reserva e o Coritiba tudo indica que ele vai jogar aí na retranca contra esse time do Grêmio ou até mesmo fazer um gol, tá? E é um jogo muito favorável aí para pênaltis. Se sair pênalti para o lado do Coxa, tem ali o Wilson que pode cobrar e potencializar o resultado aí do Gustavo, tá bom? Então por isso ele entra aí como técnico aí do nosso time de valorização. No ataque sai Gabigol, né? O Gabigol tem sim um potencial para valorização, ele precisava de 3,5 pontos para começar a sua valorização, porém já temos ali o Bruno Henrique também como potencial aí para se valorizar, tá? Então tá saindo aí o Gabigol e entrando o Léo Chu no seu lugar. O Léo Chu, junto ali com o Lima, vai ser os dois ali de referência no ataque do Ceará, e o Ceará tem muita vantagem estatística ali, uma probabilidade boa de sair com vitória diante do CAP. O Ceará tem jogado muito bem em casa, tá? Então aumenta o potencial do Léo Chu, né? O Léo Chu precisa de apenas menos 1,4 pontos para se valorizar. Então ele entra aqui no nosso ataque desse time de valorização. Pessoal, time de valorização fica assim, e o capitão para esse time, né? Geralmente o nosso time não necessita de pontuação e sim das cartoletas, mas como capitão simbólico aqui, pessoal, a gente vai aqui de Ioran, tá? Entendo que Ioran, desses que estão aqui, tem um potencial muito bom aí para se diferenciar aí na pontuação, tá? Com isso a gente confirma o nosso time de valorização e fica no esquema tático 4-3-3, com Everson no gol, laterais com Moisés e Isla, na zaga com Rodrigues e Júnior Alonso, meio de campo com Everton Ribeiro, Patrick e Natan de capitão, e no ataque Vargas, Léo Chu e Bruno Henrique, tá? O técnico Gustavo Morinigo, tá? Então assim fecha o nosso time de valorização, pessoal. Existe aí um potencial pelo menos aí de 10 cartoletas de valorização com esse time montado, pessoal. Espero que tenham gostado aí das dicas e que possam mitar aí em suas ligas patrimônio. O preço desse time ficou em apenas 101 cartoletas. Pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui nessa revisão. Espero que aproveitem ao máximo aí as dicas, tanto para pontuação como para valorização, e que tenham um excelente resultado aí nessa rodada 33, tá? Muito obrigado. Se gostaram aí das dicas, se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar aí o canal a crescer e levar essas dicas, né? O YouTube levar essas dicas a mais aí cartoleiros, tá bom? Aqui a gente faz análise estatística sem clubismo e sem achismo, é tudo números, pessoal, bem estudado, com carinho para você aí, cartoleiro e cartoleira, se dar bem no Cartola FC. Muito obrigado e que tenha uma excelente rodada. Fiquem com Deus.